Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos chegando a mais uma videoaula da nossa comunidade Designer Gráfico do Zero e hoje finalmente nós vamos terminar o desenho que a gente começou nas duas primeiras videoaulas. Nós vamos terminar com a ilustração, vamos começar a colocar as cores no Photoshop. Enfim, chegou o grande momento da gente finalizar esse desenho. Então bora lá, sem mais delongas, para o nosso computador, para a tela do programa Photoshop. Vamos lá! Então pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma videoaula da nossa comunidade Designer Gráfico do Zero. Na terceira videoaula, mais precisamente falando, nós estamos finalizando agora, vamos finalizar essa nossa primeira ilustração. Nós tivemos duas aulas anteriores e agora no Photoshop, vocês estão vendo aí as ferramentas que nós vamos usar, que são poucas, não são muitas, tá? Para a gente facilitar o nosso trabalho. Nas duas aulas anteriores nós trabalhamos no CorelDRAW e agora a gente está aqui no Photoshop para terminar, para concluir a nossa ilustração. Como vocês podem ver, ela já está com contorno pronto, né? Eu coloquei algumas cores de contorno e hoje nós vamos aplicar as cores na ilustração. Estou usando aqui a varinha mágica do Photoshop, que serve para a gente selecionar a área na qual nós vamos trabalhar. Nós vamos pintar, no caso agora, eu selecionei a fita da boina e vou escolher aqui uma cor mais escura, um tom de preto mais escuro, porque tem uma diferença do CorelDRAW para o Photoshop. Vocês vão perceber agora, ó. Escolho a ferramenta pincel, que na verdade é o airbrush, né? Aerógrafo. Vou aumentar a opacidade, a intensidade da tinta. E vejam só, estou ilustrando, estou pintando a fita da boina com um preto mais intenso, né? As cores no Photoshop, elas são mais intensas, mais nítidas, né? Então por isso que a gente dá preferência para terminar a ilustração no Photoshop. Agora eu vou colocar um brilho aqui, vou diminuir a opacidade, né? A intensidade do jato de tinta, vou colocar um brilho azul, só um pouco, não muito forte, ficou forte, mas não tem problema que a gente aqui vai corrigir, né? Vou diminuir aqui o diâmetro do jato da tinta, ficou menor. Aí com a ferramenta conta-gotas, vou copiar um pouco do preto e vou aplicar o preto novamente aqui para diminuir a intensidade desse brilho em azul que eu tentei colocar. Vamos escurecer um pouquinho mais. Agora sim, o brilho tá do jeito que eu queria, né? E agora a gente parte para outra fase, né, da boina. Vamos colocar uma cor no miolo do desenho da boina. Vamos escolher um azul claro. E com esse azul nós vamos pintar toda a boina. Um azul claro que depois nas bordas ele vai servir como brilho. Nas bordas do desenho. Vocês vão entender daqui a pouco. Eu coloquei o azul claro chapado, mas daqui a pouco a gente vai mudar o visual dessa boina. Agora nós vamos escolher um azul
numa tonalidade mais escura, para a gente dar mais intensidade, mais volume no desenho e para dar um visual, dando assim a sensação de que o desenho ele tem uma diferença nos tons de cor, né? Nesses tons de azul, vou colocar um azul mais escuro agora. E também para dar a diferença entre a luz, a parte que o desenho nós temos a luz, né? E a sombra. Vou escolher aqui um tom de azul mais escuro. Para dar um realce bem maior. E para dar a noção realmente que existe um efeito de luz e sombra no desenho. Como eu disse, dá um visual diferente na ilustração, mais profundidade, mais intensidade. Agora estou trabalhando com mais uma tonalidade azul mais escura. Agora vocês conseguem perceber qual era a finalidade do azul mais claro que ficou como brilho, né? E agora nós vamos pintar a faixa debaixo da boina. Vamos colocar um preto, com mais intensidade, né? E vamos colocar um brilho também para dar uma diferença, né? Para dar um realce a mais na faixa de baixo do desenho da boina, diminuindo o diâmetro do jato de tinta. E agora a gente vai escolher um tom de azul também, para começar o brilho, bem suave, bem discreto, opacidade menor. Olha só que legal, dá uma diferença, né? Vamos colocar um pouquinho agora de branco. Bem suave, pronto. Está resolvida essa parte da faixa debaixo da boina do Pato Donald. E agora o nosso desenho já está tomando uma forma diferente do que estava no início dessa aula. Continuando aqui a nossa videoaula, vamos trabalhar agora no olho, nos olhos, né? Vamos aplicar uma cor, aumentar aqui o diâmetro do jato da tinta. Já escolhemos um azul, né? Bem suave para marcar, para não deixar o olho totalmente branco, né? E agora com a varinha mágica a gente seleciona os olhos do Donald. E vamos colocar também aqui um preto
um preto mais intenso. Vamos copiar com conta-gotas, né, na fita da boina, e agora vamos aumentar a opacidade e preencher os olhos com uma tonalidade de preto mais escura. E agora o que a gente pode fazer é diminuir aqui o diâmetro, e a gente vai trabalhar também com um brilho nos olhos. Vamos escolher um azul, uma tonalidade não muito forte, né? Diminuir a opacidade, deixar bem discreto, bem suave. Isso, um brilho não muito forte. Vocês podem ver aí que agora nosso personagem está tomando uma forma diferente daquela cor chapada que a gente viu no início da aula, só com o desenho no contorno e o fundo branco, e agora a gente vê uma nova realidade no desenho que nós escolhemos como primeira ilustração nessas 3 aulas primeiras. Agora, nessa parte que é branca, ao redor dos olhos, nós vamos trabalhar apenas com um tom de cinza. Uma tonalidade de cinza em alguns pontos, mas sem a necessidade de aplicar muita cor aqui, porque naturalmente essa parte é na tonalidade branca, então a gente não precisa alterar muito. Apenas uma tonalidade cinza. Não tem muito o que fazer, né? Quando uma parte do desenho ela é branca, a gente não tem muito o que fazer nessa região. Aqui só um retoque bem suave, bem discreto. Dá um retoque aqui para colocar o branco novamente nas bordas aqui para corrigir. Pois é, isso aí, pessoal. A gente está concluindo essa ilustração nessa última videoaula dessa série de 3 aulas, pintando esse desenho, finalizando essa arte, né, com o personagem Pato Donald. Relativamente, esse foi um desenho, está sendo um desenho simples, com traços simples, né? Não tem muita riqueza de detalhes, não tem muitas cores, mas como primeira ilustração que a gente está trabalhando, como primeiro trabalho, primeiro projeto, eu acredito que é o suficiente para que vocês possam ter uma noção do que vem pela frente, do que a gente pretende apresentar nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Na verdade, o que a gente pretende passar para vocês nas próximas aulas são trabalhos bem mais complexos, com mais detalhes, mas eu acredito que
é fundamental que a gente passe toda essa informação para vocês, para que vocês tenham ideia do potencial que existe nesses programas como o CorelDRAW e como o Photoshop, todos os recursos que nós temos à disposição, se bem que a gente não vai usar todos os recursos, como eu disse nas outras aulas para vocês. Nós vamos utilizar bem pouco dos recursos, das ferramentas, e mesmo assim vamos ter resultados fantásticos, os melhores possível, os mais profissionais possível dos resultados. Mesmo usando poucas ferramentas para não deixarem muita confusão, para não confundirem muito a nossa cabeça, para a gente não ficar perplexo na hora que a gente entra na tela do computador e se depara de repente com a interface do Photoshop, fica desesperado. Nossa, quanta ferramenta, quanto recurso, como vai ser difícil aprender tudo isso. Mas a ideia não é essa. A ideia é passar poucas ferramentas, poucos recursos, e mesmo com essas ferramentas a gente pode realizar grandes trabalhos. Vamos escolher agora um tom de, eu diria, um laranja, não amarelo, acredito que um laranja, para a gente aplicar no fundo dessa parte que é o bico do Pato Donald. Não sei se seria necessário esse tom de laranja, talvez numa outra tonalidade. Acredito que um tom talvez mais claro ou mais escuro um pouco, mas que fosse diferente desse amarelo que a gente aplicou agora. Vamos colocar um tom diferente. Nós estamos vendo aqui uma tonalidade que seja mais próxima daquela que representa nos quadrinhos, até no desenho animado, na maneira como que alguns ilustradores usam nesse personagem aqui. Então acredito que essa tonalidade aqui é a mais adequada, e a gente vai colocar agora uma sombra. O segredo desse tipo de ilustração na verdade, o que dá volume ao desenho, que dá uma aparência de quase que um pouco de realismo ao desenho, é exatamente a percepção entre luz e sombra, entre o brilho da luz, projetado no personagem ou projetado fora no cenário, e a percepção da sombra. Uma vez que a gente entende essa jogada, dependendo do cenário, do ponto aonde está vindo o raio de luz, aonde que ele incide sobre a pessoa ou sobre o personagem, sobre o objeto, e de acordo com aquela luz, a sombra é projetada no sentido contrário, A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas, mas aqui hoje, com essa experiência de fazer essa ilustração, que é uma ilustração relativamente simples, mas já dá para a gente ter uma ideia da mensagem que a gente quer passar para os nossos alunos, para o pessoal que acompanha a gente nas redes sociais.
para que aqueles amantes, né, do desenho, que eles possam ter uma noção do que é possível a gente conseguir, quais são os resultados que a gente pode ter ao começar a trabalhar com esse tipo de ilustração. Vocês percebem aqui que eu coloquei um pouco de sombra na parte inferior, né, do bico. Agora nós vamos trabalhar um pouco com a luz. Vou aumentar aqui o diâmetro da saída, né, da tinta e o espaçamento também. Vamos reduzir um pouco, ou melhor, a opacidade, né? Vamos reduzir um pouco. Agora a gente tem numa intenção mais menor, né? A gente começa a colocar o brilho numa incidência menor. E olha só o resultado. Que interessante que fica. Vamos copiar um pouquinho da cor do laranja e vamos tirar um pouquinho do branco, da luz, porque ficou um pouco em excesso. Então a ideia aqui é trabalhar discretamente, né? Nada de exagero, nada de muitos efeitos, né? Porque a ideia é deixar claro que a gente está querendo passar também uma aparência natural. Apesar de se tratar de um desenho, né, de um personagem, de história em quadrinhos, mas a gente quer também passar uma mensagem de naturalidade na imagem, nada de mais exagerado. Agora, o mesmo laranja, de cima a gente passa na parte inferior do bico dele, o mesmo tom de laranja a gente usa com a ferramenta conta-gotas, a gente copia um pouco agora para a sombra. Na parte de sombra que a gente fez em cima, a gente vai aplicar agora essa sombra embaixo do bico, no lado inferior, na parte de baixo do bico também vai sombra, obviamente, né? E é a parte onde mais a gente aplica a sombra para dar um efeito, né? Quase que tridimensional. Não muito carregada essa sombra. Esse que é o segredo, não deixar muito carregado para não ficar uma aparência para ficar muito carregado a trabalhar com as cores suavemente. Tá vendo? Eu coloquei muita sombra, agora a gente vai com conta-gotas. Eu peguei um pouco mais do laranja, mais claro, para dar uma clareada embaixo, tá vendo? Para botar um pouco de luz na parte de baixo. E com isso eu estou destacando também a sombra. A sombra que fica por baixo, né, do bico, do bico superior, né, do lado de cima dele. Olha só o resultado. Ficou legal, né? Agora a gente vai continuar. Vamos agora para o pescoço. Eu acredito que o resultado ficou bom na parte do bico, né?
E agora a gente vai com a varinha mágica selecionar o pescoço dele. E aqui o processo é o mesmo, pessoal. O processo é o mesmo. A gente vai trabalhar com a luz e a sombra. Naturalmente a gente já tem debaixo do bico, né, em geral, no pescoço dele, um pouco mais de sombra, a parte mais escura, que representa a sombra. Lembrando que a gente não pode exagerar muito, né? Se ficar muito forte, fica muito estranho, né? Estou escurecendo um pouco mais aqui abaixo, bem abaixo mesmo, no pescoço. Eu acredito que ficou um pouco forte. Vou com a ferramenta conta-gotas copiar o branco e tirar um pouco do cinza da sombra, que ficou muito forte. Tem que ser algo bem sutil mesmo, não muito exagerado. Pronto, aqui a gente já resolveu essa parte do pescoço dele. Aos poucos a gente já vai dando um visual diferente para o personagem. Olha só como está ficando legal. Aos poucos o resultado vai surgindo. Com a varinha mágica a gente seleciona a parte seria da gola, né? A parte da blusa dele. E vamos aplicar um azul. Primeiro o azul claro para dar um brilho. Vamos aumentar um pouco o diâmetro da passagem da tinta e até aumentar um pouco. Vamos ver, acho que aqui já dá um resultado bom. Não, vamos aumentar um pouco para 100%. Essa primeira cor ela é chapada, né? Porque vai ser a cor de fundo e que vai dar o brilho nas bordas, né? No caso aqui da gola dele, né? Essa parte da blusa. Vamos reduzir um pouco a opacidade agora, porque a gente vai passar um azul mais escuro. E a gente já começa a trabalhar no brilho que representa a luz, a incidência de luz, que é uma luz que vem externamente, né? De cima no caso aqui, né? Vamos escurecer um pouquinho mais o azul. Vamos destacar bem esse azul. Essa parte mais escura, obviamente, representando aonde nós temos sombra no desenho. Nas próximas aulas a gente vai escolher trabalhos mais bem elaborados ainda, vocês vão poder acompanhar trabalhos incríveis que a gente pretende fazer na companhia de vocês. Você que gosta de desenhos infantis, esses desenhos, personagens da Disney, nós temos muitas surpresas para vocês, nós temos novidades para as próximas videoaulas. A gente vai fazer muita coisa legal. E a gente vai usar algumas ferramentas a mais, além dessa, que é a airbrush, ou seja, o aerógrafo,
que, como vocês podem ver, é como um jato de tinta, né? Como se fosse um revólver de tinta que a gente vai aplicando sobre o desenho, e esse revólver vai liberando a tinta junto com o ar, né? É como um revólver de pintura, só que a gente chama de aerografia. Que, para quem não sabe, a aerografia, aerógrafo, é uma caneta com a qual a gente trabalhava, nós ilustradores, nós trabalhávamos nos nossos estúdios de arte, departamentos de artes, quando o nosso trabalho era manual, artesanal, pura e simplesmente. A maior parte dos trabalhos, das ilustrações, isso nos anos 80, anos 90, nós fazíamos de maneira artesanal mesmo, no pincel, no lápis. E o aerógrafo era uma ferramenta de luxo, né? Uma ferramenta que não era qualquer um que podia trabalhar com ela, né? Mas o tempo foi passando, vieram os computadores, esses programas de computação gráfica fantásticos, e hoje nós temos a imitação dessas ferramentas, como no caso aqui o aerógrafo, que traz um resultado muito legal para os nossos desenhos, para as nossas ilustrações. Estamos quase no final do desenho do Pato Donald. Finalmente estamos terminando essa ilustração. Para quem assistiu às 2 primeiras videoaulas, vocês viram que a gente começou com rascunho a lápis, esse desenho. E o final da nossa ilustração, nós estamos concluindo agora com as cores. Só que a gente mudou de programa, né? Nós estávamos no CorelDRAW e agora estamos no Photoshop. A gente vai usar bastante esses 2 programas para trabalhar com nossas ilustrações e outras artes, outros projetos gráficos que a gente pretende compartilhar com vocês aqui em nossas redes sociais. E eu gostaria de sugerir para aqueles que gostaram, que estão gostando da nossa videoaula, do nosso trabalho, compartilhem nossos vídeos, deixem seus comentários abaixo do vídeo, participem ativamente, né? Já que vocês estão demonstrando que realmente gostam desse tipo de arte, desse tipo de ilustração. Então deixe seu comentário, se inscreva em nosso canal no YouTube, compartilhem, curtam nossa página no Facebook. Em breve nós estaremos abrindo um perfil, uma página também no Instagram. Em breve nós estaremos lançando o nosso site também, da nossa comunidade. Então, participe e deixe seus comentários, suas dúvidas sobre ilustração, sobre arte, sobre design gráfico, porque a participação de vocês, para a gente, é muito importante, é fundamental. Estamos quase terminando a nossa ilustração, falta pouco aqui. E eu quero agradecer, pessoal, quero agradecer demais as visualizações, algumas inscrições. Nosso canal no YouTube é um canal novo que está começando agora, nossa fanpage também, mas tudo tem um começo, né? A jornada de 1 quilômetro começa com o primeiro passo. Tudo começa com os primeiros passos, de uma maneira humilde, né? E com o nosso trabalho aqui não poderia ser diferente.
estamos quase terminando aqui a gravata do Pato Donald. No geral, a gente pode ver que o trabalho ficou legal. Ficou um trabalho muito bom, profissional. Vamos dar uma tonalidade mais escura aqui na gravata dele. Aplicando um pouco mais de sombra, né? Destacando a sombra do efeito de luz que fica nas bordas do desenho. Agora a gente vai selecionar com a varinha mágica a parte de dentro, a parte do meio da gravatinha, e a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos aplicar a cor mais clara, esse rosa mais claro, com mais intensidade aqui, que vai ser a luz, né? A parte de luz também, e vamos colocar a sombra também na parte de dentro da gravata, do meio. Pois é, pessoal, é isso aí, estamos terminando a nossa ilustração. Depois de três vídeos trabalhando cada etapa da nossa ilustração, do nosso desenho, desde o rascunho a lápis, depois o desenho do contorno e agora a aplicação das cores. Estamos terminando. E eu quero mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham no nosso trabalho e que se inscrevam em nosso canal, curtam a nossa página e em breve nós vamos trazer outros projetos, outras ilustrações, outros trabalhos muito legais, muito interessantes. Trabalhos muito mais complexos, mas também muito bonitos também. Pessoal, um forte abraço, muito obrigado. Terminamos a nossa ilustração e é isso aí que a gente tinha para trazer e compartilhar com vocês. Muito obrigado, até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Savannah.